Olá, seres de luz! Bem-vindos ao Vibe em Conversa, o podcast oficial da Rádio Vibe Mundial. Eu sou Cláudio Guedes, espiritualista e cartomante, e toda segunda-feira estamos juntos, multiplataforma, transmitidos simultaneamente pelos 95,7 FM para mais de 50 mil ouvintes por minuto, aplicativo e site da Rádio Vibe Mundial. E claro, nos canais oficiais do YouTube, tanto da Rádio Vibe Mundial quanto do podcast Vibe em Conversa. O nosso bate-papo aqui é sobre autoconhecimento, bem-estar, espiritualidade ou qualquer outro tema que faça nós crescermos juntos. Então vem comigo nessa vibe. Olha, eu sempre falo para vocês que eu trago convidados aqui de peso. Hoje não vai ser diferente. Eu trago aqui no podcast Vibe em Conversa Felipe Moreira. Ele é mais conhecido como o Guardião do Invisível. O Felipe, ele viveu por anos na igreja evangélica. Ele foi obreiro, foi evangelista e professor, até que ele começou a se questionar. Foi aí que ele iniciou um profundo processo de reconstrução espiritual. Hoje ele é terapeuta holístico, astrólogo, reikiano e cartomante. E ele compartilha nas redes sociais a sua jornada que ele define em uma frase: do amém ao axé. Seja bem-vindo, Felipe. Satisfação poder estar aqui, agradeço o convite e espero poder ajudar, né, com a espiritualidade, poder falar algo aí que vai tocar no coração das pessoas de alguma maneira, e é muito bom estar aqui. Perfeito. Felipe, conta pra gente, o que foi mais difícil, sair da igreja ou tirar a igreja dentro de você? Olha, eu acho que o mais difícil foi tirar a igreja de dentro de mim. Eu nasci dentro da igreja evangélica, né? Durante muito tempo, então, eu sempre acreditei que só existia uma fé. Então, era a única crença que para mim era existente. E quando alguém perguntava para mim assim, mas e as outras religiões? E o budismo, o hinduísmo, e o pessoal lá do Oriente, né? Como é que fica? Aí eu imaginava, como eles nunca ouviram falar de Jesus, então provavelmente Deus vai ter misericórdia deles, mas eu cresci com esse pensamento. Uhum. Então, para mim tirar aquela crença, aquele achismo, vamos assim dizer, levou um bom tempo, foi uma desconstrução que a gente vai poder falar aqui bastante, mas basicamente foi através do conhecimento, foi a exploração de querer entender mais o que vai além da caixa. O que vai além daquilo que vão falando pra gente, né? Que sempre é aquilo. Não, é só esse livro, é só esse determinado conhecimento que é o certo. O restante tá errado. Mas por que tá errado? Então foi aí que eu comecei a tentar entender mais. Teve algum momento específico, o start? Teve. Conta pra gente como que foi. Olha, teve um período da minha vida que eu comecei a querer entender mais sobre a Bíblia. Porque até então, o que eu conhecia da Bíblia era o que o pastor falava. E vai até um recado para as pessoas aí que geralmente falam assim, não, mas eu conheço a Bíblia, eu sei o que é a Bíblia, eu sei o que é a palavra de Deus, etc. Mas será que sabe mesmo? Ou, na verdade, isso vem do pastor, do bispo, do obreiro, do sacerdote? Vai muito além. Vai muito além. E a maioria das pessoas estão lendo a Bíblia com um eco, em casa mesmo. Elas ouviram, vou dar um exemplo aqui, tá? Tem uma passagem que fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é clássica. O que é a verdade dentro da igreja? É você saber ali de Jesus, que Jesus morreu por você, pelos seus pecados. Mas a verdade é muito mais além. Ou uma que me libertou muito, que foi o seguinte, a letra mata, mas o Espírito traz vida. Quando Paulo cita isso, ele está falando lá da época de Moisés. E o que aconteceu naquela época? As pessoas foram contra a lei, essa é a letra, é a lei. E matou aquelas pessoas lá no deserto. E Paulo vai falar que a letra mata, mas o Espírito traz vida. Né? E eu comecei a entender, peraí, mas sempre falaram para mim que a letra mata, eu não posso estudar, não posso entender mais sobre a Bíblia. E não tinha a ver isso, não era essa a intenção, era uma outra coisa. Então quando você vai ler a Bíblia, a maioria das pessoas lê, ela lê com o que o pastor está falando. O bispo me ensinou que é assim, então eu vou ler, eu vou só repetir o que está ali. Com a visão do outro. Com a visão do outro, então eu tenho um filtro. Eu passo a enxergar a Bíblia com o filtro da minha denominação, da minha igreja. Foi aí que começou. Então, eu ganhei uma Bíblia King James. E essa Bíblia foi um marco para mim.
Inclusive foi minha esposa que deu na época de aniversário. E eu peguei aquela Bíblia e eu comecei a ler, ela tinha comentários. E eu falei, opa, esses comentários são diferentes daquilo que é falado. E aquele desejo, aquele fogo por entender mais. Eu lembro que eu comprei post-its, eu comprei um monte de coisa para anotar, para saber. Até que um dia eu tava de obreiro, né, de uniforme, né? A gente chamava de colaborador lá, né? E o pastor estava pregando algo de Ezequiel. Não vou lembrar agora exatamente. Mas aí, quando ele falou aquilo, ele estava pregando... Eu li na Bíblia e falei, mas isso aqui não tem nada a ver. Ele está lendo um versículo solto, é o famoso versículo solto, né? Tem um amigo que falava assim que versículo solto vira pretexto para eu fazer o que eu quiser. Uma coisa assim, não vou lembrar muito bem essa frase, mas eu me recordo muito bem disso. E aí, eu comecei a questionar cada vez mais. Eu comecei a estudar, comecei a separar uma coisa da outra. Tá, o pastor está falando isso, mas a Bíblia mesmo está falando isso aqui. E aí foi quando eu comecei a querer entender mais. Até que chegou o momento que eu cheguei diante do meu pastor. E aí eu conversei com ele, falei, olha, isso aqui. E aí eu saí de obreiro. Aí foi a Segunda Guerra Mundial. Isso, aí foi aquilo. E minha família toda da igreja. Foi um período de muita turbulência na minha vida. Desafiador. Aí teve um dia, como eu estava te falando, que simplesmente eu decidi, eu falei assim, não, eu vou conversar e vou colocar tudo que eu não acredito. E aí eu fui no escritório desse pastor, a gente conversou. E eu coloquei todos os pingos nos is, o que eu acreditava, o que eu não acreditava, o que fazia sentido pra mim, o que não fazia sentido pra mim. E eu saí dali muito decepcionado. Porque eu ainda tinha uma esperança de mostrar pra eles que de repente podia mudar, podia ser diferente, mas eu fui ler do engano, né? Fui muito inocente. Aí eu tomei a decisão de sair dessa igreja e fui para uma outra igreja. Eu fui para o presbiterianismo. Inclusive, um abraço, né? Todo mundo, meus amigos do presbiterianismo, porque é uma igreja que me ensinou muito. Me ensinou a pensar por mim mesmo. Tem muitas igrejas, eu sei, que ensinam a pessoa a estar num sistema. Mas não foi lá o que aconteceu. Então, nessa trajetória, aí eu comecei a estudar para valer. Aí eu montei a minha biblioteca. Começou aquele guardião, já começou ali. Aquele Felipe já começou ali. Tanto é que eu criei um canal na época, no Instagram, para explicar para as pessoas a diferença das igrejas que enganavam, das igrejas que realmente eram sérias. E eu comecei a crescer dentro da internet já naquela época, tanto no Instagram quanto no TikTok. Comecei a desenvolver, comecei a ter alunos, comecei a falar sobre espiritualidade. Já naquela época fazia live e chamava muitas pessoas. Eu ia para as praças públicas pregar um evangelho diferente, um evangelho livre de uma denominação. Embora eu estivesse em uma, eu não falava da minha denominação. Eu falava de Cristo, do amor dele, do crescimento, da força que ele podia dar para as pessoas, etc. Bom, aí teve um outro ponto, né? Porque a espiritualidade ainda não tinha finalizado aí na minha vida. Como não finalizou ainda, mas basicamente estudando, é isso que eu estou falando. Eu comecei a querer entender uma coisa. A gente então pode dizer que o conhecimento te libertou, te fez sair da caixa. E é por isso que eu comecei falando dessa frase, né? Assim, esse versículo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque eu comecei a querer entender um pouco mais. Tem uma frase que eu acho muito importante para as pessoas terem em mente. Se a sua verdade ela é tão real, se você estudar ela vai se fortalecer, você não precisa ter medo. Só que as pessoas têm medo de querer entender mais. Por que a minha igreja é assim e a outra é assim? Por que a Bíblia fala isso aqui, mas a gente vê dessa forma? Então, eu sei que, diante disso, eu comecei a entender um pouco mais, querer mergulhar mais, querer entender mais. E aí entra num momento que você entende que o Cristo, que Jesus... Ele nunca foi uma pessoa de preconceitos. Ele nunca foi uma pessoa de separatismos. Ele nunca veio aqui para levantar uma denominação, para levantar uma religião. Há quem diga que veio, mas eu não creio dessa forma, eu não vejo dessa forma. E o que eu tinha dentro da igreja, mesmo que fosse uma igreja séria, uma igreja muito séria, como eu falei, era tipos de separação. Algumas separações. E eu ainda não conseguia engolir isso. Eu ainda não conseguia digerir aquilo. E eu ali me aprofundando. Chegou certo momento que, novamente,
eu me deparei com outro pastor para conversar, que era o pastor da minha então igreja. Isso aí já tinha mudado muita coisa, eu já tinha mudado de casa, porque da questão da minha família, já tinha feito muita coisa, né? Já tinha acontecido muita coisa na minha vida. E eu comecei a querer entender mais sobre, mas Deus criou o pecado e eu sou condenado por conta disso. Não, mas Deus não criou o pecado. Mas é aquele famoso dilema, né? A origem do mal, que até hoje não é resolvido por ninguém, nenhum filósofo. Deus é mal, ele é todo bom. Não, mas Deus é todo bom, dele não vem maldade. Aí vem aquela questão da dualidade que o hermetismo já vai nos contar. Enfim, não vou entrar nisso ainda. Mas o grande ponto é, mais questionamentos começaram a vir para mim. E eu comecei a querer entender mais, comecei a querer mergulhar mais. E como que eu comecei? Aí eu oriento as pessoas, tá? Você que quer entender mais sobre a espiritualidade, saindo um pouquinho da igreja, comecem com o espiritismo. Porque o espiritismo, ele é muito cristão ainda. Então, quem está dentro da igreja, que quer conhecer mais, precisa... Eu não diria que precisa, mas seria bom iniciar ali no espiritismo. Por quê? A primeira coisa que precisa sair da cabeça é que você vai para o inferno eterno. E são os medos, são as travas que as pessoas acabam possuindo. São as correntes que vão colocando na gente. Exatamente. Né? Aí são as correntes. E aí foi quando eu comecei a estudar o espiritismo. Muito a fundo. Comecei a querer entender. Aí eu comprei o livro de Allan Kardec, o livro dos espíritos, vários livros, né? A Morte segundo o Espiritismo, A Vida segundo o Espiritismo. E eu fui lendo e falei, nossa, que interessante. Aí eu comecei a entender de Allan Kardec. Então, Allan Kardec era um cientista do tempo do iluminismo, que ele, na verdade, era uma pessoa muito cética, até ser chamado para um evento que são as mesas girantes, que nessas mesas girantes, aquelas mesas pesadas, aqueles móveis antigos, toneladas, se moviam, as gavetas abriam, os espíritos se comunicando. Ele queria entender, ele queria justificar aquilo por meio da ciência. Eu falei, que interessante isso. E eu fui estudando, e eu comecei a entender. Quer dizer, então, quando a pessoa ela parte dessa vida, ela, na verdade, ela continua viva. Só que ela vai para um local de acordo com a frequência dela, de acordo com a vibração dela. E já reparou que a maioria das religiões sempre tem um inferno? Sim. É o umbral, é o Hades, né? Aí tem o inferno. Sempre tem um lugar, mas esse lugar é o quê? É a vibração, a mente das pessoas. Foi que eu comecei a estudar. Mas foi nesse período que eu comecei a me desvencilhar. Apesar de muito medo ainda, de muito sentimento de culpa, que a gente pode falar disso depois, mas foi a partir disso, do conhecimento. O conhecimento me libertou, o desejo de querer saber mais. Se a pessoa não enfrentar o medo dela, ela nunca vai sair de onde ela está. Ela vai continuar presa. Em qualquer sentido. E presa no sistema. Isso, em qualquer sentido. Às vezes a pessoa ela tem um chamado para ser um empreendedor. Às vezes você tem um chamado para você empreender um negócio, mas você fica na empresa que você está, não toma coragem, porque assim, você vai ter medos na sua vida e está tudo bem. Só que às vezes esse medo priva a pessoa de viver aquilo que realmente ela tem para viver na vida dela. Isso eu estou falando de igreja, mas é em tudo. É no amor, é na saúde, é na espiritualidade, é em tudo. O medo trava. Não é que o medo é de todo ruim, porque ele faz a gente pensar. Mas se eu viver no medo, eu não consigo dar um start na minha vida. Eu não consigo ir além da minha vida. E esse é um ponto, né? Perfeito. Você passou aí por diversas religiões e acompanhando as suas redes sociais, hoje você se considera espiritualista, umbandista? Conta pra gente. Olha, eu me considero em primeiro lugar universalista. Universalista. E depois umbandista. A Umbanda, eu não vou dizer que foi eu que encontrei a Umbanda. Foi a Umbanda que me encontrou. Por quê? Quando eu saí da igreja e eu comecei a estudar, o meu foco não era ir para uma religião. O meu foco era estudar, tanto é que eu passei muito tempo ali só estudando, né? Anos ali só estudando, pegando. Foi nesse período que eu me tornei terapeuta, que eu estudei a terapia, eu fiz cursos, li livros e mais livros. Então, antes de eu dar o primeiro passo para ir, eu fui muito na teoria. Era aquela pessoa da teoria. Até que um dia, diante das turbulências da nossa vida, que todos nós possuímos essas turbulências, né? Uma colega lá do meu trabalho me chamou e falou assim, olha, eu vou na Umbanda. A gente já conversava sobre astrologia, sobre muita coisa, etc. Ela falou assim, olha, eu vou na Umbanda. Se você quiser conhecer, vai lá. Vamos junto. Vamos junto. No começo, eu já tinha o conhecimento, mas agora era prática. E é isso que eu falo para as pessoas. Uma coisa é a teoria, outra coisa é você estar ali na prática. É outros 500, é outra história.
E aí eu decidi ir. Só que qual que é o... Voltando para a sua pergunta. Hoje eu me considero universalista porque todas as religiões, você pode extrair algo para a sua evolução, para o seu crescimento. Eu costumo dizer exatamente a mesma coisa. Todas. Eu comecei falando muitos versículos para você aqui, que geralmente são muito citados dentro do cristianismo. Se você pega isso, uma parábola, por exemplo, parábola dos talentos, que o mestre Jesus falou, olha, talentos para 5, para 2 e para 1. Para 3 ou 2, não lembro. Isso já vai falar daquela pessoa que pode multiplicar os talentos dela. Quem não conhece, pesquisa aí, gente. Ó, parábola dos talentos, tá? Pode ir atrás. Mas o que eu quero dizer é o budismo. O budismo, você sabe que o budismo vai falar sobre o sofrimento, né? Sobre como escapar do sofrimento. É através do desapego. O hinduísmo vai nos ensinar que as coisas que acontecem ao nosso redor têm grande influência nas coisas que acontecem dentro de nós. Aí não preciso nem falar de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, que tanto está ligado às nossas ancestralidades. Uhum. Que muitas das coisas que nós carregamos dentro de nós, na realidade, na grande maioria das vezes, são coisas que nossos ancestrais passaram e desejam nos ajudar para que nós não passemos aquilo, ou se a gente passar, que a gente quebre o padrão e nos cure. Então, todas as religiões têm um pedacinho. Se você pegar ali, ó, você consegue extrair o que é bom para você. É o famoso, as pessoas demonizaram muito essa frase, né? Todos os caminhos levam a Deus. As pessoas demonizaram. Lá nos anos 70, anos 80, quando cresceu muito a onda do neopentecostalismo, isso foi muito demonizado, as religiões, etc. E aqui no Brasil a gente carrega muito esse fardo. Só que é por isso que eu me considero hoje universalista. Embora sou umbandista, amo a Umbanda, amo minha religião, mas hoje eu me considero, sem dúvida nenhuma, universalista. Na sua opinião, porque todo mundo está saindo das igrejas e indo para os terreiros? Porque eu vejo muito essa inversão. Você é um caso claro que está aqui no nosso programa hoje. Por que as pessoas estão fazendo essa troca? Isso tem várias explicações. Mas eu acho que uma das principais é a transição planetária que nós estamos passando. Muitas pessoas vão falar de apocalipse. Né? A maioria das religiões falam de um determinado fim ou um recomeço na humanidade. Sempre vai falar sobre isso. Inclusive a Bíblia mesmo vai falar de um novo céu, uma nova terra, depois de caos, etc. Como que os espiritualistas, no geral, enxergam isso? Nós estamos passando de uma fase para uma outra fase. Vou tentar explicar de uma forma mais clara. Hoje nós estamos aqui na terceira dimensão. Uhum. É uma dimensão material. É uma dimensão onde a gente pode tocar, pode sentir. Essa é uma dimensão material. Nós temos a quarta dimensão, que é a dimensão onde ficam os espíritos, né? Onde ficam os guias, mentores espirituais, as energias, etc. Nós não conseguimos ver porque eles estão em outra frequência. Né? E nós temos uma quinta dimensão, que é uma dimensão mais ligada à leveza, à pureza, ao amor, etc. Nós estamos fazendo a transição da terceira para a quinta. As pessoas acham que a gente está indo para a quarta. Não, se a gente vai para a quarta, a gente passa dessa para melhor. A quarta nós já temos contato. Por exemplo, eu sou cartomante. Quando eu estou com as cartas na mesa e chega alguém me dando o nome completo, data de nascimento ali diante de mim, eu consigo acessar os cordões energéticos daquela pessoa, com quem que ela está conectada, no seu trabalho, tudo, para entender. As cartas só vão traduzir as ondas energéticas dela. Isso é a quarta dimensão pura. Uhum. Vidência. A própria igreja, quando acontece um milagre, uma cura. Tudo isso é a espiritualidade agindo. Isso é a quarta dimensão. Então nós já temos contato com a quarta dimensão, só não vê quem não quer. É igual aquela pessoa que chega lá diante do terreiro, vai conversar com o preto velho, e o preto velho fala a vida dela toda. Isso é a quarta dimensão. Só não vê quem não quer. Uhum. Agora nós estamos passando por uma fase de terceira dimensão para a quinta. E essa quinta dimensão é uma dimensão de mais amor, de mais compreensão, de entender, de expansão da consciência. É uma dimensão onde o mundo vai ficando mais leve. Ah, guardião, será que nós vamos ter ali algum período em que vai acontecer algo mais negativo para surgir isso? Pode ser que sim. Né? Só que eu estou querendo dizer com isso para linkar a sua pergunta. A partir dessa transição, as novas gerações que estão vindo, elas já vêm com um ideal, porque quem vem para encarnar aqui na Terra hoje em dia, ela vem com um propósito, ela vem com uma missão. Então, quando ela nasce numa família que é toda cristã e aquela rigidez toda, aos poucos ela vai começar a sair, porque ela já é um espírito muito livre.
Ela já é um espírito velho. Já está há muito tempo aí no astral, já conhece muita coisa, a gente não sabe nem quem está andando. É igual você, eu, a gente não sabe a gente não lembra que nós éramos lá atrás, né? Então, a partir desse momento, eu costumo dizer que a maioria das coisas a gente não aprende, a gente se lembra. Então, por exemplo, quando eu estava estudando carta, para começar a ler para as pessoas, não era eu estudando ou aprendendo, era eu lembrando uma coisa que eu já fazia. Tá entendendo? Então, o que eu quero falar com isso esse é o primeiro ponto. A gente está acontecendo uma transição. Uma prova dessa transição, que eu quero que vocês entendam também, sabe o que é? Pensa no mundo medieval. Pensa lá na Era das Trevas. Nesse período. Olha como eram as coisas. Como era tudo a ferro e fogo. Os instrumentos de tortura que existiam. Né? Pensa como é que era aquela situação onde as pessoas sempre estavam sendo condenadas. Né? A gente tinha lá a perseguição às bruxas, a gente tinha aquelas doenças que matavam quase toda a população. Né? A gente não precisa nem tão longe, vamos na época ali da escravidão, né? Quanta coisa. Agora, olha hoje. Eu até falo para as pessoas, o mundo está melhorando. Então, vai, por exemplo, um homossexual, por exemplo, falar que era homossexual lá no ano de 1800 e bolinha, 1880, o que aconteceu com ele? Vai falar que você não concordava com o cristianismo lá no ano de 1600. E hoje nós já temos essa liberdade. E essa liberdade tende a crescer cada vez mais. Então, diante disso, as religiões pagãs tendem a crescer cada vez mais, porque elas foram suprimidas durante tanto tempo. Só que tudo aquilo que eu reprimo muito, uma hora explode. Tudo que eu seguro muito, uma hora vem à tona. E durante 2000 anos, a igreja suprimiu muitas crenças, muitas religiões. Quantas pessoas que se diziam cristãs que na realidade amavam um banho de erva, por exemplo. Lá na época antiga, quantas e quantas pessoas gostavam de fazer magia, ou quantas mulheres eram apaixonadas por outras mulheres, ou tantos homens que eram apaixonados por outros homens que se reprimiam diante disso, né? Por conta dos ideais que a igreja colocava. Então, essa transição vai acontecer cada vez mais. Né? Então, um dos motivos principais não é simplesmente as pessoas despertando, porque isso é um ponto. Eu estou começando a entender mais, mas simplesmente essa mudança que está acontecendo na energia da Terra, nessa egrégora chamada planeta Terra, que também tem um nome que é Gaia. Né? Então, é a partir disso que muitas mudanças vão acontecer, já estão acontecendo e vão continuar cada vez mais. Né? Essa é a minha visão. Então, você não acha que as pessoas estão perdendo a fé? Não. Elas estão procurando outras formas de encontrar Deus. Exato. Saiu uma reportagem onde dizia que 49% da nova geração de adolescentes, entre 16 e 19 anos, não tem religião. Não se dizem ter religião. Foi feita uma pesquisa dentro de uma escola. E faculdades, etc. Só que esse não ter religião não significa não ter fé. Elas só não querem estar num ambiente onde elas vão ser escravizadas, onde elas vão ser massa de manobra. Quando eu falo disso, as pessoas podem se sentir atacadas da igreja cristã. Mas eu não estou falando só da igreja, estou falando de todas as religiões. Porque dentro de um terreiro você pode passar por um sistema também, dependendo de quem está ali. Quem estiver no comando. Quem estiver no comando. A questão não é essa, a questão aonde eu quero estar que vai me fazer bem. As pessoas estão começando a entender que eu tenho que fazer o outro bem feliz. Claro que eu tenho. Só que primeiro é eu. Em primeiro lugar não é o outro. Como dizia uma frase que eu gosto de repetir muito, eu falo muito para as pessoas na mesa quando eu estou jogando. Falo assim, em primeiro lugar eu, segundo lugar eu, terceiro lugar eu. E em quarto lugar, se não for eu de novo, aí pode ser você. Eu sempre falo isso. Não é egoísmo. É se priorizar, é se amar. Você não pode amar ninguém acima de outra pessoa. Se amar, né? Amar outra pessoa acima de você, melhor dizendo. Então, eu não vejo que está perdendo a fé. Eu vejo que as pessoas estão tendo consciência delas mesmas. Elas precisam se encontrar. Esse é o famoso autoconhecimento, né? Quando a pessoa se autoconhece de verdade, então ela sabe para onde ela deve ir, o que ela tem que fazer, porque aí vai fazer sentido para ela, né? Eu quero saber de você, qual que é a opinião que você pode dar para os nossos ouvintes, para quem está nos acompanhando agora pelo YouTube,
como que elas podem descobrir o seu caminho espiritual? Se elas não estão felizes em um determinado espaço, um determinada centro, seja lá de Umbanda, seja lá no cristianismo, o que elas podem fazer? Primeira coisa, se autoconhecer. O que é o autoconhecimento? As pessoas falam muito disso, né? E as pessoas às vezes confundem autoconhecimento com autoajuda. E é totalmente diferente. Às vezes tem pessoa que confunde o autoconhecimento com coach. Eu falo para as pessoas direto, eu falo, gente, o coach, ele veio muito tempo depois, começou primeiro com a espiritualidade. A espiritualidade já falava muita coisa que esses coaches estão falando aí, ó. Hoje estão misturando até a física quântica, né? A questão do autoconhecimento é o seguinte. Eu, Felipe, nasci em São Paulo, no Brasil, no meio de uma família cristã, evangélica fervorosa, numa sociedade, numa cultura cristã, com valores cristãos. Só que a primeira pergunta é, eu sou assim por conta da minha família? Não, é porque eu escolhi. Tá. Mas eu sou assim por conta da minha cultura, por conta da minha sociedade, por conta dos valores que me foram colocados? Ou realmente eu escolhi esse caminho? Uma pergunta que as pessoas podem fazer. Se você tivesse nascido na Índia, você seria cristão? Cristã? Provavelmente não. Provavelmente seria hindu. O que eu estou querendo incitar com isso? É explicar para as pessoas que grande parte dos valores que elas possuem, das crenças que elas possuem, está vinculada às experiências que elas tiveram na infância. Nas experiências que elas tiveram com os pais, nas experiências que elas tiveram com a cultura, com a sociedade. Só que nós não somos o que os nossos pais nos ensinaram. Nós não somos aquilo que a cultura nos ensinou. Nós não somos aquilo que a sociedade nos impôs. Nós somos uma centelha divina. E dessa centelha divina que nós somos, nós temos uma essência e uma personalidade única, que já vem, de outras vidas. Porque tá bom, essa vida eu posso ter vindo cristão, mas em outra vida talvez eu era budista, ou talvez eu era ateu. A questão é, quando eu começo a me questionar, eu sou assim porque, não, é porque, agora eu vou contar um pouquinho de um ponto da minha vida. Não, eu sou cristão porque Jesus me curou. Quem não sabe, eu consegui uma cura maravilhosa dentro do cristianismo, que foi, eu tinha uma doença no coração, e essa doença que eu tinha no coração precisava de cirurgia, e eu lembro que eu fiz até um voto de não falar nada. Eu falei, se eu vou ficar sem falar nada. Eu ia nos lugares e anotava assim, eu não posso falar, porque eu fiz um voto de se eu fosse curado, eu ia ficar sem falar durante um período, tal, etc. E aí eu consegui a cura, o médico não sabia o que tinha acontecido, ficou mandando fazer um monte de exame, não dava nada, enfim. Porque a espiritualidade cura onde for. Na Umbanda tem cura, no hinduísmo tem cura, em todo lugar, mas eu fui curado. Só que isso não me impediu, né, de seguir a minha vida. Não significa que eu recebi uma cura, se eu sair eu sou ingrato, de forma nenhuma. Não significa porque eu fui operado pelo médico tal, e eu recebi aquela cura, um exemplo, que eu não posso procurar outros médicos, entender outras coisas. Não existe isso. Eu posso ser profundamente grato. Mas imagina se eu pensasse dessa forma, se as pessoas pensassem dessa forma no amor. Aquele homem, aquele rapaz, foi uma pessoa muito bondosa comigo, foi muito amorosa comigo, então eu vou ficar com ele para sempre. Mas eu vou ser grato. Então você vai ser grato para sempre, mas às vezes não tem amor, às vezes não tem sentimento. A gratidão não é escravidão. A gratidão não é escravidão. Não é porque você foi curado. Então, voltando nesse ponto, muitas pessoas têm essa característica de achar que, poxa, eu fui curado, então eu vou ficar aqui para sempre. Né? E voltando à questão, a partir do momento que eu entendo que eu sou uma pessoa diferente, a gente às vezes vai chamar de ovelha negra, né, da família, eu começo a me deslocar, eu começo a sair daquilo. E as pessoas começam a me julgar, porque eu começo a sair daquela frequência, daquela vibração, daquela egrégora das pessoas. Então a primeira coisa é a pessoa se perguntar, me ensinaram muita coisa, mas o que eu me ensinei? Me disseram muita coisa, mas o que eu disse para mim mesmo?
Me colocaram um monte de rótulos, um monte de etiqueta. E o que sobrou de mim? Não é a cultura que manda em mim. Nietzsche falava já disso, ele falava do super-homem, né? O super-homem é aquele que consegue ser ele mesmo, mesmo estando em uma sociedade que orienta o que ele deve fazer. Uma igreja que dita o que ele tem que ser. Mas o super-homem é aquele que consegue se esquivar disso e ser quem ele é, independentemente da sociedade, que a sociedade diz. Isso também é a individuação, que Carl Jung vai falar também, né? Carl Jung chama isso de individuação, quando eu me torno quem realmente eu sou. Aí sim, no autoconhecimento, eu consigo trazer essa resposta para você. Primeira coisa. Segunda coisa, aí é outro ponto. A pessoa pode também jogar oráculos. Oráculos também pode mostrar para as pessoas a egrégora delas. Hoje está sendo muito falado sobre isso. Egrégora é a energia na qual eu estou. Tem muita pessoa que está na egrégora errada. E por estar na egrégora errada, a vida não anda, fica travada, etc. E é por isso que normalmente as pessoas hoje em dia está crescendo muito a busca para saber qual é a devida egrégora. Porque os oráculos voltam. Os oráculos estão aqui para nos ajudar, para nos auxiliar. Oráculos quais? Cartas, búzios, radiestesia. Tantos tipos de oráculos que existem, todos eles podem nos mostrar caminhos. Se você conhece uma pessoa séria, eu faço jogo, você pode jogar comigo, mas se você conhece uma pessoa séria, pode procurar essa pessoa séria para mostrar o caminho, né? Ou melhor, indicar, né, onde pode ser aquele caminho para aquela pessoa. Então, essas são as formas que a pessoa pode encontrar, né? Se encontrar. O autoconhecimento, sem dúvida nenhuma, é o melhor meio. O primeiro passo é aquele despertar, o que eu estou fazendo aqui. Isso aqui faz sentido para mim? Isso. O segundo, para quem ainda tem dúvida, é procurar um oráculo, seja a cartomancia, o tarô, a radiestesia. Isso. Os oráculos, eles podem mostrar para a pessoa também aonde ela pode ir, qual é o caminho dela de fato, né? Nunca a espiritualidade vai obrigar a pessoa, não, você tem que estar só aqui. Nunca. Isso é até um ponto. Tomem cuidado com isso. Qualquer tipo de espiritualidade que manda você fazer uma coisa, obriga você, cuidado. Não é isso. É onde você vai se encaixar melhor, né? Onde você vai se sentir bem. Então, por exemplo, nós conseguimos viver num calor de 40 graus. Mas se a gente pudesse ter um calor de 25, 24, seria bem melhor. Então é exatamente esse o ponto. Às vezes eu estou vivendo num extremo, não preciso estar naquele extremo. Eu posso viver num frio de menos 10 graus? Pode. Só que você vai ter que ter algumas condições peculiares. Então, onde eu fico no meio do caminho, no meu termo, onde eu me encaixo, onde eu me sinto bem? Para algumas pessoas vai ser a igreja mesmo. Maravilha. Para outras vai ser a Umbanda, para outras vai ser o budismo. Eu já ouvi falar de uma pessoa que ele era da Quimbanda, um tata de Quimbanda, muito renomado. E ele deixou ali a questão da Quimbanda e foi pro hinduísmo. Tá lá, acho que eu não lembro onde tá, o lugar que ele tá, mas ele tá lá. E tá vivendo super bem. Então, qual é o caminho da pessoa? Esse é o ponto, né? Ela precisa descobrir isso. Onde ela se sente bem, onde ela é aceita. Onde ela é aceita. Vou entrar em alguns assuntos pouco polêmicos aqui, mas antes disso, eu quero te convidar para seguir, para compartilhar este canal aqui. Quero te falar também que nós estamos aqui nos estúdios da Vibe Mundial, mais precisamente no estúdio Vibecast. Você pode trazer o seu podcast aqui também, ou você pode gravar a sua aula, qualquer outro tipo de conteúdo. E se você quiser trazer o seu conteúdo para cá, basta entrar em contato com a Viviane Peterson no telefone que vai aparecer aqui embaixo. E claro, quer fazer parte da equipe da Rádio Vibe Mundial, quer ser um comunicador também, você pode procurar também a minha querida Viviane Peterson, que está comandando o setor, né, comercial brilhantemente. Voltando aqui ao nosso bate-papo, Felipe, fala para mim, eu acompanho aí suas redes sociais, você fala bastante sobre as divindades, sobre os orixás. Afinal, Exu é o diabo ou não é? Essa é a pergunta que todo mundo faz, né? E não... Exu não é o diabo. Quem é Exu? Vamos lá. Exu é um mistério. E só de falar de Exu, eu me emociono. Porque Exu é aquele que traz a vida. Exu traz movimento. É aquele que nos orienta, que nos dá caminho, que nos guia. Mesmo com a sua forma mais forte. Exu, assim como nós, também já foi ser humano. Ele entende das nossas dores como ninguém.
Exu entende a sua injustiça. Exu, ele entende a sua dor. Exu, ele entende o seu fracasso. Porque ele viveu na pele tudo isso. E Exu é aquele que passou por altos e baixos. Muitas das vezes, tá? Muitas das vezes, ele desencarnou de uma forma muito complicada, talvez sendo injusto, talvez sendo errôneo. E lá no astral, lembra que eu falei da quarta dimensão? Uhum. Lá no astral, ele, depois de passar por muita coisa, às vezes passar por situações que foi escravizado, às vezes passar por situações que foram delicadas, e ele sofreu muito, ele começou a compreender o caminho e começou a servir a luz estando dentro das trevas. Esse é Exu. É um ser amoral que transita entre mundos. Os dois mundos. Entre os dois mundos, a luz e a sombra. É o famoso guia de esquerda, que a gente chama. E esse guia, né, ele não tem nada a ver com aquilo que é apresentado dentro da igreja. Ah, esse aqui que está incorporado aqui é o Exu tal, é o Exu Marabu, é o Exu Caveira, é não sei o quê. Não, não é. Existe, dentro de tudo isso, eu falei do espiritismo logo no começo para as pessoas entenderem, quando uma pessoa desencarna, ela pode desencarnar apegada a este mundo. Vamos dar um exemplo. Eu vou falar de um nome aleatório aqui. Uhum. A Maria, ela faz a passagem, desencarna, morre, chama como você quiser, com muito ódio da Joana. Muita raiva, nunca perdoou a Joana, no exemplo. Aí a Maria, ela não quer seguir o caminho dela. Ela quer fazer mal pra Joana. Agora que ela tá ali no astral, que ela pode ir, aquela vibração só tende a crescer cada vez mais negativamente. E aí é o famoso obsessor. Só que por que esses obsessores, eles quando estão lá na igreja, que chama o demônio da família, você que tá lá no filho, você que tá lá na mãe, você que tá não sei o quê, vem aqui, incorpora, manifesta, chama dessa forma, né? Por que esses espíritos vêm? Porque muitas vezes esses pastores que estão lá, eles realmente têm o desejo de ajudar. Só que falta conhecimento a eles. Eles realmente têm esse desejo e por ter esse desejo, eles têm luz. A espiritualidade usa dessa forma. Então, aqueles espíritos que são obsessores, eles se submetem àquilo. Só que aí o que acontece? Por que eles dão o nome de Exu? Por que eles dão o nome de Pombagira? Eu vou explicar. Quem tem o nome de Exu, quem tem o nome de Pombagira no astral, é um ser que tem poder. É como eu falar que fulano é um advogado, é como eu falar que o fulano é um doutor, é como eu falar que o fulano é um diretor de uma empresa. É o nome que tem muita força. Só que quem é Exu no astral? Exu é um ser com muito conhecimento. Aqui, no nosso plano, o que vale é o dinheiro, né? Uhum. Lá é o conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais forte você é do outro lado. E Exu é esse ser que tem muito conhecimento. E aí, esses espíritos se passam por Exu, por quê? Porque ele tem uma guerra contra Exu. Eles também não gostam de Exu. Porque assim como vocês da igreja vê lá os espíritos incorporando, dentro de terreiro também tem desobsessão. Dentro de terreiro, choquem-se, vocês vão ver um Zé Pilintra tirando o vício de alguém. Vocês vão ver uma pombagira expulsando ou prendendo, né, a gente chama de quiumba, né? Um quiumba, um obsessor. Então Exu é uma força que vem para nos ajudar e todos nós temos Exu. Todos nós temos um Exu, uma pombagira, que são os nossos, os nossos ancestrais. Exu é um ancestral meu, seu, que de repente era um tataravô, um bisavô, que de repente era um pentavô, e as pessoas não entendem isso. Eu vou fazer questão que as pessoas entendam o quão profundo é isso. Olha só, para eu nascer, eu preciso de um pai e de uma mãe. Só que para o meu pai e para minha mãe vir, precisou de 2 avós e 2 avós. Só que para continuar, eu precisei também de 4 bisavós e 4 bisavós. 8 trisavós, 8 trisavós. 16 tetravós, 16 tetravós. Quanta gente. Se a gente pegar isso, 16, só aí já foi 32. Uhum. E se eu falar que é 32 pentavós e 32 pentavós, e aí vai. A gente pode chegar no número de 2.000. Agora,
essa galera que viveu lá em 1500, 1400, 1300, 1600, 1700, e pode ser mais recente ainda, essa galera vem para nos ajudar. Essa galera vem para mostrar pra gente, ó, cuidado com isso aqui, porque eu vivenciei isso aqui. Só que com a visão expandida, com a visão que não é limitada desse mundo. Assim como nós estamos aqui, eles estão lá nos dando suporte para a gente concluir a nossa missão, nosso propósito. Então tem todo um fundamento. Não é simplesmente, Exu é isso e aquilo. Não, Exu, ele é o nosso ancestral, ele está com a gente. Óbvio, não dá para romantizar Exu. Exu não é Exu. Por isso que eu falei, ele é um espírito amoral. Ele está aqui para cobrar, sim, mas ele também está para ajudar. Essa é a visão de Exu. Isso é Exu. E por que tantas pessoas colocam Exu como um ser do mal? Você acha que é a falta de conhecimento? É o preconceito em relação a isso? É a falta de conhecimento e o racismo religioso, né? A partir do momento que eu falo que eu tenho um guia preto, como Exu, na sua grande maioria, as pessoas elas falam que não tem nada a ver com isso. Mas a grande maioria, infelizmente, é. Nós vivemos num racismo estrutural. E as pessoas não percebem isso. A escravidão foi há 136 anos atrás. É muito pouco tempo. 2 gerações, se a gente for parar para ver. E uma parte é o racismo religioso. Uhum. Porque ninguém, repara, vocês já viram lá, incorpora aí o Buda, manifesta o Buda aqui na igreja. Nunca é o Buda que incorpora. Nunca é aqui ó, incorpora aqui o Astarote. Nunca é. É sempre Exu, é sempre Pombagira, é sempre africano, é sempre de origem afro. Você não vê lá, não, quem é que esse aqui, quem está incorporado aqui? Ah não, esse aqui é o Ganesha. O espírito do Ganesha que está aqui, você não vê. Então tem um fundamento ali racista por detrás. Tem. Só que o outro lado também é que as pessoas elas não conseguem enxergar que Exu, né, a bondade, ela não vem somente pintada de asinhas e bonitinho, etc. A bondade ela vai além da aparência. As pessoas ouviram tanto a história de Davi, que Davi era franzino, era fraquinho, era isso, era aquilo. E que Deus escolheu ele mesmo assim. Elas ouviram tanto isso, mas quando olha para Exu, que tem uma aparência diferente daquilo que eles consideram, né, de Deus, etc., eles condenam. Então por quê? Porque Exu, as pessoas falam, não, mas Exu vem bebendo. Não, mas Exu vem fumando. Só que tudo isso, o tabaco, quem foi que fez o tabaco? A erva, não foi Deus? O álcool, por exemplo, não foi Deus? E tudo isso usado de forma equilibrada não nos ajuda no nosso dia a dia de certa forma? Porque cada um tem o seu fim. Cada coisa tem o seu fim. Quem seria o ser humano sem o álcool? Não no caso da bebida, não estou nem falando da bebida. Estou falando em todas as formas que pode ser utilizada. O ponto é que eu falei muito. Ainda bem que eu comecei falando sobre terceira dimensão e quarta dimensão. Porque o álcool, na quarta dimensão, é uma outra coisa. Normalmente é fogo. Tá? Vira algo que arde, que queima. O tabaco vira um instrumento de limpeza. Defumação. Inclusive a Igreja Católica faz defumação. E aí os terreiros fazem também. Só que quando é no terreiro, é demonizado. Quando é na igreja, é algo bonito. Então, cada coisa tem o seu fim. Cada coisa tem o seu objetivo. Só que as pessoas não conseguem ver além das aparências. E Exu acaba vindo, aí tem aqueles pontos, né? Que fala do diabo, não sei o que lá. Não, mas tá falando que ele é o diabo. Ele mesmo se mostra como o diabo. Já que estão falando dessa forma, então eu assumo essa visão. Tá tudo bem. Só que eu vou ser o diabo que vai ajudar muitas vezes mais do que o seu pastor. Mais do que essa pessoa. Então, isso é muito importante. Até outra coisa que as pessoas precisam entender. Por que é tido como o diabo? Porque é uma forma que os negros viram no passado de botar medo, né? Nos senhorzinhos ali que maltratavam eles. Porque eles falavam assim, não, isso aqui é coisa do diabo. Eles nem tocavam naquela comida que era deixada, que muitas vezes era para os escravos comerem. Porque senão eles tiravam dali. Então foi uma forma de resistência. A religião de Quimbanda, a religião de Umbanda, a religião de Candomblé é uma religião de resistência. É uma religião de força. É uma religião que resiste. E quanto foi perseguida essa religião? Quanto? E ainda o é. Então, as pessoas elas só veem o que a aparência mostra. Falam, não, é o diabo.
mas elas não sabem o que vai além. Entendeu? Você comentou aqui que todo mundo tem uma pombagira, todo mundo tem um guia. Para quem está nos acompanhando agora, seja pela frequência 95,7, pelo aplicativo, pelo site, para você que está no trânsito aí, para você que está em casa nos acompanhando pelo YouTube, que eu peço mais uma vez, vai lá, já curte, já comenta se está gostando desse episódio. Como que nós podemos descobrir quem são os nossos guias? Perfeito, vamos lá. Essa aqui é uma pergunta muito polêmica, né? Eu acho que é a coisa que eu mais recebo lá, que o pessoal me pergunta, mas como é que eu sei quem é meu Exu? Como é que eu sei minha pombagira? Mas eu sonhei com Maria Mulambo. Eu sonhei com os seus 7 encruzilhadas. E agora? Gente, para você saber quem é o seu guia, o seu mentor espiritual, requer tempo. Precisa de desenvolvimento? Precisa de desenvolvimento. Tem casos e casos, né? Tem casos que a pessoa já vai chegar no terreiro sabendo porque sonhou. Como acontece muito. Eu brinco muito, né, com o pessoal que eu falo que o seu Zé Pilintra é o maior evangelista da Umbanda. Porque a quantidade de pessoas que vêm falando pra mim, que eu sonhei com o seu Zé Pilintra e eu queria saber mais da Umbanda. Eu fico brincando com isso, né? Mas a real é que precisa de um desenvolvimento. A pessoa fala, mas e o Búzios? O Búzios não mostra? O Búzios não vai mostrar para mim qual é o meu guia? Depende. Pode ser que sim, pode ser que não. O Búzios, ele mostra o seu orixá. O Búzios é um oráculo de Exu. Ele vai mostrar o seu orixá. Quem é o seu orixá? Né? Agora, o seu guia como pombagira, Exu, pode sair no Búzios? Pode. Pode sair nas cartas? Não. Pode sair pelo Búzios, pelas cartas não. Porque o Búzios ele já é aquele oráculo ancestral, já tem esse foco, já é esse objetivo, tem uma energia preparada para aquilo, um fundamento naquilo. Mas muitas vezes não sai, é por meio do desenvolvimento, é por meio do tempo. Às vezes a pessoa vai num terreiro, vai aprender mais ali com os mais velhos, vai sentar no chão de terreiro. Então, para que a pessoa quer saber quem é o Exu? Para que a pessoa quer saber quem é a pombagira? Se não vai trabalhar com Exu e com pombagira, só de você saber que você tem um Exu e pombagira, você pode acender sua vela para ele. Fazer o seu altarzinho. Isso é. Pega uma velinha. Começa com uma vela branca, simples. Pega uma vela branca, coloca ali no chão. Para Exu é sempre no chão. Né? Que Exu é telúrico, energia telúrica da terra. Coloca uma velinha no chão ali, no seu quintal, na sua varanda. Não pode ser dentro de casa? Poder até pode, só que a energia de Exu é muito expansiva. Então, geralmente, eu sempre oriento, deixa pelo menos a janela aberta, né? Deixa pelo menos a janela aberta, que é uma energia forte que vem, né? Uma energia que vem para ter espaço para também ir. Deixa ali e assim, olha, eu não sei qual é o nome do senhor, eu não sei qual é o nome da senhora, mas eu acendo essa velhinha aqui para vocês, me ajuda, abre meus caminhos. Eu peço ajuda para vocês. Pode ter certeza que eles vão fazer presente. Vão ajudar. O nome é se você vai trabalhar com o seu Exu, se você vai trabalhar com a sua pombagira, se você realmente quer estar ali dentro de terreiro, quer contribuir com as pessoas, aí sim, né? É importante saber disso, porque às vezes a pessoa quer saber o nome de Exu de pombagira, mas vai fazer o quê com aquilo? Não vai trazer nada. Exato. Então, e além disso, quando a gente está falando do nome, a gente não estava... Maria Mulambo. Gente, não existe só uma Maria Mulambo. Maria Mulambo é uma falange. É uma falange. Maria Mulambo vai ter várias entidades lá dentro, que uma é chamada Joana, outra é chamada Maria, outra é chamada Marcela, outra é chamada Mariane. Tudo lá dentro. Só que carrega o nome de Maria Mulambo. É como a gente falar do policial militar, por exemplo. Aquele é policial militar? Sou policial militar. Esse aqui é do BOP. Esse aqui é da Marinha. É o grupo. Então, Zé Pilintra é um grupo. Mulambo é um grupo. Então, é importante as pessoas também associarem isso. Porque além da pombagira dar o nome dela, eu sou a pombagira 7 saias. Beleza. Ela tem o nome dela mesmo. O nome pessoal dela. E esse é outro ponto também, tá, galera? Eu tenho o Zé Pilintra, tá? Mas e aí, qual é o nome do seu Zé Pilintra? José Aguiar, tem vários nomes. Então, depende. Então, a espiritualidade, elas são camadas. Conforme eu vou me entregando, eu vou recebendo. Conforme eu vou me entregando, eu vou tendo mais. Então, não adianta eu querer saber o nome se não tem objetivo nenhum, se não tem uma objetividade. Agora, o desenvolvimento é uma coisa que vai ajudar essa pessoa. O que é o desenvolvimento? A pessoa que só no terreiro. Não. Às vezes você acender uma vela em casa, cultuar os seus guias, ir no terreiro, pelo menos uma vez no mês, uma vez a cada 15 dias, na assistência. Começa a se aproximar dessa espiritualidade. Se você tem tanto desejo, se você sente esse chamado, vá buscar lá a espiritualidade. Você pode ter certeza que aos poucos isso vai ser revelado para você.
Felipe, meu querido guardião do invisível, conta pra mim, pra quem tá em casa agora. Agora eu já entendi como eu faço pra saber quem são os meus guias. E como as pessoas que estão nos acompanhando agora podem entender quem está conversando com ela é um guia ou é uma coisa da cabeça dela? Tem como descobrir isso? Tem como identificar? Tem, mas não é um processo assim tão simples, tá? Por quê? Importante saber disso. A gente aprende a discernir energias. Quando a gente chegou aqui, eu te cumprimentei, você sentiu a minha energia, eu senti a sua energia, porque a gente tem percepção. Tem pessoas que ainda não têm essa percepção. Só tem pessoa que ela olha para a cara de uma pessoa, ela fala, não, tô sentindo que essa pessoa não é boa. Isso é intuição. Isso é real, porque quando eu encontrei o Felipe aqui no saguão aqui da Rádio Vibe Mundial, aqui na recepção, eu falei, tem energia boa. E já contei para ele, porque eu estava comentando com ele que tem muitas pessoas da espiritualidade que eu já sinto a energia e já falo, esse episódio não vai ser legal. Eu já sinto aquele ego ali. Eu falei, não, esse episódio vai ser muito bom. Que bom. Ele tem uma energia muito bacana. Que bom, eu fico feliz que você goste. Agora, diante das energias, todos nós conseguimos perceber isso. Só que nós temos que estar atentos. Qual que é a primeira forma? É para a minha evolução? O que está sendo falado é para o meu crescimento? Eu vou dar um exemplo aqui para as pessoas entenderem algo. Logo no começo, quando eu estava entrando neste mundo, eu estava fazendo uma meditação. Primeira coisa, tá? Aprendam a meditar. Posso aproveitar para falar um pouquinho disso aqui? Pode. Vocês estão vendo que eu estou sempre com uma japamala? O que é uma japamala? No sânscrito, eu vou linkar isso com esse assunto. Prometo para vocês. Essa japamala, no sânscrito, ela significa... Mala significa cordão e japa significa oração, né? A ideia é que através de uma meditação com isso aqui, eu possa me conectar comigo mesmo, né? Com os guias, os mentores espirituais também, né? Isso é muito utilizado no hinduísmo e no budismo, tá? Só que eu e a minha esposa, a gente é muito criativo, então a gente trouxe também isso para a Umbanda, para se conectar com os guias e mentores espirituais também. Por que eu estou falando de meditação, gente? Por que eu estou falando de meditação? Porque a forma de você conseguir limpar os seus pensamentos, ficar zen e conseguir perceber melhor as energias que vão chegar até você. E essa japamala geralmente consegue te ajudar muito. Então, existem vários tipos de japamala, né? Falando um pouquinho da ancestral, que é a loja, depois você pode entrar lá na bio se você quiser conhecer mais. A japamala, ela é um item que permite você ter essa conexão e comigo você vai ter vários tipos de japamala. Então vai ter japamala de Zé Pilintra, vai ter japamala de Iemanjá, vai ter japamala de Oxóssi, para aquele guia que você quer se conectar mais diretamente, né? Mas voltando ao nosso tópico. A partir do momento que eu começo a meditar, eu tenho mais tranquilidade na mente para conseguir alcançar isso. Voltando à minha história. Eu estava meditando e veio na minha mente um pensamento que falava o seguinte: você precisa se afastar de fulano. Aí eu falei, será que é coisa da minha cabeça? Eu não sabia ainda, né? Tava no começo. Bom, resumindo, não era coisa da minha cabeça, porque depois eu me ferrei. Você não se afastou. Eu não me afastei. Eu continuei, paguei pra ver e me quebrei a cara. Às vezes, tem que pensar, é pra minha evolução? É pro meu bem? Por que tá... Às vezes, tá falando pra se afastar de uma pessoa que você já percebeu que não é boa. Às vezes, tá falando ali pra você, ó, não vai por esse caminho, porque isso aqui pode dificultar a sua vida. E às vezes a pessoa já sentiu aquilo. Só que ela vai lá e testa pra ver. A primeira forma de você saber se aquilo é bom ou não pra você, claro, é meditando. Mas o segundo, veja se é pra sua evolução. Veja se é pro seu crescimento. Vamos falar de novo do Mestre Jesus? Ele falava o seguinte, não tem como uma árvore boa dar frutos maus. Não tem como uma árvore má dar frutos bons. Então, se não tem como uma árvore boa dar frutos maus, não tem como aquela espiritualidade que é boa te incentivar a fazer uma loucura. A primeira é a partir da meditação. Quando eu tenho mais... um japamala, por exemplo. Pode ser com ou sem, mas geralmente isso aqui facilita. Eu vou mostrar o exemplo como é que faz, para a pessoa saber. Ela normalmente vai utilizar... Cada uma dessas contas tem 108 contas, tem um objetivo em particular cada uma dessas contas
que é a concentração. As pessoas têm dificuldade. Você é bom de meditação? Ai, não sou muito bom, não. Eu não consigo, de verdade. Eu tento, mas eu faço, viu? Então, Eu tento, eu pratico. é isso. Olha só, a gente normalmente vai pegar do dedo polegar aqui, o dedo médio, o dedo do céu, e a gente vai colocando e vai repetir mantras. Porque às vezes a pessoa fica aérea na meditação, não consegue, mas às vezes repetindo mantras fica mais fácil. Que mantras? Por exemplo, vamos supor que isso aqui eu queira mais paz. Então, eu tenho paz, eu tenho força, eu tenho alegria. Aí você passa por baixo. Eu tenho paz, eu tenho força, eu tenho alegria. A pessoa vai meditando até chegar até aqui. Aí a pessoa pode voltar de novo. Isso é uma forma da pessoa conseguir se concentrar e depois disso ela vai colocar essa japamala onde? No pescoço de novo. Ela sai da meditação, mas a meditação não sai dela, porque a energia continua com ela. Tá? Inclusive, eu vou pegar aqui um presentinho para você que eu trouxe. Aqui, ó, deixa eu pegar aqui. E o japamala qualquer pessoa pode utilizar. Qualquer pessoa. É diferente de guia. É diferente de guia. Normalmente ele é do hinduísmo e do budismo, né? Tem pessoa que não gosta muito, mas eu fiz dessa forma porque é para conectar com a espiritualidade. Eu te dou essa aqui, ó, de Zé Pilintra para você. Espero que você goste, viu? Ela é bem bonita, ele tem as 108 contas para você. Fazer suas meditações em casa também. Nossa, muito bonito. Quem faz é a Jéssica? É a Jéssica. Ei, Jéssica. A Jéssica tá aqui nos bastidores. Felipe, quem quiser adquirir esse japamala, essa coisa mais linda, eu sei que tem uma loja, né? Tem no Instagram. Tem lá no Instagram. Tem o Instagram da Ancestral. Você pode entrar lá no meu perfil também, você pode ir direto, tá? Pra você pegar ali a sua também. Vai entrar em contato com a Jéssica, que a Jéssica vai te orientar, vai te mostrar lá todos os tipos de modelo que possui. E vai ser muito bom pro seu crescimento espiritual, né? Inclusive, a gente tá fazendo uma jornada de meditação, inclusive, para as pessoas, que ela vai, durante 21 dias, vai estar fazendo meditação com a japamala. A pessoa recebe PDF, ganha tudo ali para ela conseguir realmente durante 21 dias conseguir equilíbrio, seja prosperidade, tem que ter um objetivo. Vai com uma pedrinha também, vai com um quartzo para a pessoa. Então, se você quiser, entra lá, eu tenho certeza que vai ser de muita luz para você e te ajudar bastante. Perfeito. Pode continuar. Pode continuar? Continuando, então, pode estar com a japamala ou sem a japamala. A japamala é para ajudar na concentração e nessa energia continuar com a pessoa, né? Perfeito. Agora, ela pode estar meditando e o segundo, entender se aquilo vai ser para a evolução dela, para o crescimento dela, né? E ter um nível mais avançado, que aí a pessoa vai ter que estar no desenvolvimento, aprender mais sobre energias, que queira ou não, tem espírito que gosta de querer enganar, etc. Mas isso daí é uma coisa que a pessoa vai... né? Pode aparecer um quiumba, é certo ali? Pode aparecer. A pessoa querendo te enganar. E normalmente uma dica, tá? Quando é quiumba, quando é algum espírito, ela vai obrigar você a fazer alguma coisa. Espírito de luz não te obriga a nada. Vai te dar orientação. Se você seguir bem, se você não seguir, você pode quebrar a cara. Olha mas a obrigar não vai. Tá? O espírito de luz não te obriga a nada. É isso. Conta pra mim, como que a cartomancia entrou na sua vida? Que você é um cartomante dos bons que eu sei. Isso. Vamos lá. A cartomancia foi um chamado da espiritualidade para minha vida. E foi muito do acaso. Muito do acaso. Nesse período que eu estava ali estudando, depois de ter saído da igreja, estava numa livraria, escolhi um livro, porque eu amo livro. Gente, eu amo ler. Lê o segredo, tá, gente? Lê o segredo. Eu me deparei com uma caixa de tarô que eu falei assim, eu senti uma atração por aquilo inexplicável. Então você começou pelo tarô. Pelo tarô. Perfeito. E assim, eu comecei pelo tarô porque me chamou e me prendeu muito a atenção. Aí eu falei, eu lembro, acho que eu não tinha nem tanto o dinheiro, eram uns R$300 pra você ter ideia, porque vinham com livro, vinha explicação e tudo. Mas eu falei, eu preciso. Não era coisa de consumista, porque eu não me interessava até então. E eu comprei, eu fiquei fascinado com aquele tarô, inclusive tenho até hoje esse tarô. Já não uso tanto, porque tá meio velhinho, tadinho, mas ele tá lá. E esse tarô, eu lembro que eu tinha tanta familiaridade com ele, e aí eu vou falar para as pessoas que querem ser cartomantes e explicar para elas que existe aquele cartomante que vai se lembrar na hora, por conta de outras vidas, e vai ter aquele cartomante que ele vai precisar estudar, se aprofundar muito. Na verdade, eu sempre oriento todo mundo a estudar. Tá? Qual que é o ponto? Eu peguei aquelas cartas e já comecei a ler para mim. Eu tirava as cartas e eu olhava para as figuras e tentava identificar o que aquilo significava para mim. E na maioria das vezes, estava certo. Você já conseguiu se conectar logo de cara ali. Exato. Tanto é que tinha outras pessoas que estavam passando por situações difíceis, eu tirava a carta para aquelas pessoas. E eu não tinha nem lido, não estava estudando tanto. E fazia todo sentido. E fazia todo sentido. Então,
eu fui descobrir anos mais tarde que, na verdade, eu era um cigano em uma das vidas passadas que eu tive. Então eu já conhecia, eu já sabia o jeito, eu já sabia. Era tão engraçado que eu montava a forma de fazer a minha tiragem na técnica, né? O pessoal chama de técnica, a forma. E era uma forma, quando eu fui ver outros livros para ler, era uma forma que já existia e eu não sabia. Então significa que era uma memória do passado, que é sutil. Então, então só pode ler cartas quem era de vidas passadas? Não. Você pode estudar, se dedicar, porque eu estudei, eu fiz curso, eu li, eu tenho livros e livros, até hoje eu amo ler livros de cartomancia. Aí veio o baralho cigano meu xodó, também amo baralho cigano. Veio outras cartas que eu tenho, eu amo cortar carta. A Jéssica sabe que eu compro um monte de carta. A Jéssica fica até controlando, né, Jéssica? A Jéssica que tá aqui nos bastidores. Exatamente. É muita carta, porque eu gosto. E cada carta tem um foco, um objetivo, né? E eu falo para as pessoas assim, que o meu objetivo não é ler cartas para as pessoas, é recomendação. Então, dentro da minha tiragem, normalmente a pessoa vai ter uma recomendação de banho de erva. Às vezes aparece algum guia que quer uma entrega, alguma coisa para fazer para aquele guia. Acontece. E na maioria das vezes a pessoa faz e ela vem contar depois o relato. Inclusive, quem quiser acessar lá no meu Instagram, tem uma parte, um destaque, onde eu coloco só dos resultados. Tem bastante, né? Vai ficar até cansado de tanto ver, porque muitos resultados. Mas eu costumo dizer que esses resultados não vêm simplesmente por fazer, por ler, mas vêm pela intenção de querer ajudar. Um verdadeiro cartomante, ele tem não apreço pelo dinheiro simplesmente. Ele tem apreço em ajudar aquela outra pessoa que está do outro lado. Pessoa que está desesperada, pessoa que quer uma ajuda, que quer um socorro. A partir disso você consegue orientar aquela pessoa e ajudar. Então a cartomancia veio para mim como a Bíblia, o pessoal vai ficar meio bravo comigo, mas veio como a Bíblia para mim quando eu era da igreja, porque eu usava a Bíblia para ajudar as pessoas. E hoje eu uso as cartas para ajudar as pessoas. Só mudou a ferramenta. Só mudou a ferramenta. É exatamente isso. Então a cartomancia veio para mim com esse intuito. Inclusive até hoje eu tiro as cartas para mim para entender mais sobre meus caminhos, o que eu estou precisando, né? O que eu preciso saber mais, etc. Eu ia te perguntar exatamente isso. Para quem está nos acompanhando agora, eu posso tirar, por exemplo, o baralho cigano para mim mesmo? Sim, com certeza. Inclusive tem um e-book, né, que eu lancei. Esse e-book eu lancei com essa finalidade. Por quê? A grande maioria das pessoas, elas leem as cartas, querem ler as cartas para os outros. Só que lembra que eu falei para vocês que o foco principal é você amar a si mesmo. É você cuidar de você mesmo. Então, a mesma coisa é com relação ao baralho cigano. Por que o baralho cigano e não o tarô? Né? Eu vou explicar. O baralho cigano, ele é mais simples do que o tarô. Direto. Mais direto, exatamente. Fofoqueiro. Ele fala na cara. Tem que ser. O tarô vai contar uma história e vou te confidenciar aqui rapidinho. Claro. Eu comecei pelo tarô e aí eu cheguei aqui na Rádio Vibe Mundial, aí eu ganhei um baralho cigano do Claudinei Pietro, o maior bruxo que temos aí, Legal, né? Sim. Que leva a bruxaria adiante. E aí eu deixei ele ali no cantinho. Depois eu peguei ele para tirar umas cartas para mim, mas foi uma conexão igual você, assim, de alma. Exato. E aí que eu fui a fundo, fui fazer cursos, encontrei Sim. um livro maravilhoso que é da Odete. Sim. Quem é cartomante aí sabe quem é ela. E eu falei, gente, e é apaixonante, literalmente. É, demais. E aí o meu intuito foi justamente criar esse e-book com foco para a pessoa ler para ela mesma. Porque a grande maioria dos livros hoje estão focados para você ler. Mas não é para você mesmo. O foco é você ler para você mesmo e entender o que seus guias querem falar com você. A gente falou agora há pouco sobre como saber o que os guias estão falando, né? A intuição, etc. As cartas podem ajudar você. Você pega ali uma carta do baralho cigano. Por exemplo, quero entender mais se esse trabalho é para mim. Aí sai a carta da raposa. A carta da raposa e a carta do peixe. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Quando você entende que a raposa é um pé atrás e a carta do dinheiro vai simbolizar de onde está vindo o seu dinheiro, vai falar um pouquinho para você sobre isso. Então, nesse e-book, né, nesse livro que eu preparei, é exatamente esse o foco. Para você ler e aprender a se conectar com seus guias através das cartas. É uma forma mais simples, né? Direto. Para você que quer entender, quer jogar para si mesmo, quer saber o que aquele guia tá te falando, se é um guia, se é um quiumba, pode entrar lá no seu site, né? Tem um link lá na bio,
que você pode adquirir lá Exato. e começar... Pode entrar no Instagram ou lá no TikTok, um dos dois você vai ver um link ali da bio, você pode clicar e você vai ser direcionado, tem várias coisas lá sobre os caminhos espirituais, você vai encontrar lá também. Você contou um pouquinho aqui para mim que você vai fazer uma imersão. O nome dela é Reconstruindo a Espiritualidade do Amém ao Axé. Isso. Conta um pouquinho pra gente, para quem é essa experiência? Claro, vamos lá. Bom, para a grande maioria das pessoas que tem dúvidas ainda e medos e receios. Como eu falei, quando eu saí da igreja eu tinha muitos medos ainda e muitos receios. Não tem o intuito de tirar ninguém de igreja. Não tem o intuito de fazer com que ninguém saia e vá para a Umbanda. Não é esse o intuito. O intuito é explicar a espiritualidade de uma forma simples. Então vai ser um período onde a gente vai ter ali 7 horas mais ou menos juntos, um dia inteiro. Vai ter o coffee break, a gente vai ficar juntos, a gente vai tirar dúvidas, vamos falar de vida após a morte, vamos falar sobre os medos e receios da religião, vamos falar de orixá, vamos falar de Exu, vamos falar de budismo, vamos falar da espiritualidade como um todo e vamos separar momentos para dúvida, porque tem muita gente que tem muita dúvida. Então ali vai ser um momento para a pessoa conseguir conversar, tirar essas dúvidas e conseguir ter a sua caminhada espiritual em paz. Porque o meu foco nessa imersão é fazer com que a pessoa tenha um coração mais calmo. Ela possa seguir a espiritualidade sem medo, sem culpa, sem medo de Exu, sem medo de pombagira. Então são para essas pessoas que querem se aprofundar mais da espiritualidade ou de repente alguém que quer entender mais, que saiu e está com certos medos ainda da religião. Então o foco principal é para essas pessoas. É isso. Felipe, eu quero fazer um ping-pong aqui para você, com Bora. você. A primeira coisa que vem à sua cabeça você vai me responder. Claro. Jesus. Um grande mestre. Exu. Um grande conhecedor. Deus. Todo. Igreja. Receio. Umbanda. Portas abertas. Inferno. Sistema. Mediunidade. Outros mundos. Uma crença que você abandonou. Culpas e medos. Uma crença que você carrega até hoje. Certeza da vida após a morte. Uma mentira que contam sobre Exu. Que ele é o demônio. Do amém ao axé em uma palavra. Viva. Perfeito. Felipe, que bate-papo. Gostei. Eu costumo falar, quando eu gosto do bate-papo, eu costumo esticar um pouquinho. Foi o que nós fizemos aqui. Estamos chegando nos momentos finais. Eu quero que você deixe a sua palavra, sua voz, coloque sua voz no mundo. Você já coloca aí nas redes sociais, vem ajudando muitas pessoas. O seu conteúdo é bem didático, literalmente. Foi o que me pegou. Eu estava ali nas redes sociais da Vibe, quando eu olhei, eu fiquei ali acompanhando alguns dias, eu falei, quero ele lá. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu espero ter você outras vezes aqui com a gente. Será um prazer. E deixa seu recado aí. Viva. Eu finalizei com essa palavra porque a vida ela é uma maravilha. A vida é tudo que nos foi entregue. Não tenha medo, não tenha receios, não tenha prisões. Tudo que foi colocado na sua mente, talvez, foi algo que foi imputado, foi obrigado. Mas a vida, ela é leve. A vida, ela é forte. Ela é contagiante. Então se desprenda dos seus medos e você pode ter certeza que muito ainda tem reservado para você. Não importa a sua idade, sempre há um recomeço. Do amém até o axé. Felipe, muito obrigado mais uma Satisfação. vez. Para você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado. Felipe deixou aí que vai ter imersão dia 8 de agosto, aí um dia inteiro com ele. Espiritualidade livre, né, Felipe? Exatamente, à vontade. Se você quiser acompanhar o Felipe aí nas redes sociais, é @guardião do invisível.
E para você que me acompanhou até aqui, o meu muito obrigado. Nós voltamos na próxima segunda-feira, às 16 horas. Fiquem com Deus e até a próxima, se Ele quiser.